Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 30 de abril, na meiuca do feriado e também dia de segunda chamada. E como aqui no My News a gente nunca enforca, quase nunca, né? Aqui estamos nós. E você também. Aproveita que já está aí e se inscreve no canal. É só achar esse botãozinho que está aí embaixo escrito inscrever-se, tá? E se quiser, logo depois clica no sininho que aparecerá e você vai receber todas as notificações, vídeos novos. É muito útil, prático. Vá lá, não perde tempo, já clica logo aí. Hoje eu, Antônio Tabet, estou aqui com a minha querida Mara Luque, no lugar da nossa Cristina Serra, que volta semana que vem, o cientista político Carlos Pereira. Do lado de lá, nossa amada Marilis Pereira Jorge, hoje acompanhada do cara que sabe tudo das letras, José Godoy. É um prazer ter todos vocês aqui. No programa de hoje, o certo e o errado. Suborno e corrupção nos negócios são de chocar qualquer um, certo? Errado. Os empresários brasileiros dizem que é assim que a banda toca. Enquanto isso, em Curitiba, tiros no acampamento pró-Lula e a briga jurídica entre a defesa do ex-presidente e o juiz Sérgio Moro para ver quem está mais certo ou menos errado. Errado de verdade é o abuso de menores e agora no futebol. A denúncia no Santos, celeiro de craques, e um dirigente já foi afastado. Errado também é o homem que se sente injustiçado pelas mulheres e mata 10 pessoas no Canadá. Ele faz parte do grupo dos celibatários involuntários. Na França, o parlamento decide mudar o rótulo dos alimentos. Será que é certo? E no setor de tecnologia, um dispositivo que vai mapear e mudar a sua vida sexual. Tá curioso, né? Acertei. A gente começa com uma pergunta. Práticas de suborno ou corrupção acontecem amplamente nos negócios no Brasil? Se você disse sim, você está com 96%, eu vou repetir, 96% dos executivos ouvidos aqui numa pesquisa mundial. O Brasil ultrapassou a Colômbia e agora lidera o ranking entre 55 países. Em seguida vem Nigéria, Quênia e Peru. Nessa mesma pesquisa, perguntaram se é importante as empresas mostrarem que agem com integridade. O resultado foi o mesmo, 96% disseram que sim. Rola uma hipocrisia? Porque todo mundo acha uma coisa, mas faz outra. Tá certo isso? Tá errado? Eu acho que o corruptor, ele não se enxerga como parte da corrupção. Só o corrupto, ele só enxerga o corrupto. Ele acha que é assim que a banda toca, então é assim que ele faz. É interessante, tem esse seu ponto, tem um experimento nos Estados Unidos com médicos e quando eles são perguntados se eles são favoráveis a que empresas da indústria farmacêutica deem presentes para ele ou financiem a participação deles em congressos internacionais e tal, e eles dizem que são contra. Entretanto, quando eles são perguntados individualmente se eles receberam algum presente ou alguma ajuda para participar, eles não acham que é tão errado assim. O que corrobora mais ou menos isso que você está dizendo. Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Eu acho que isso é um fenômeno interessante da corrupção, porque o problema, um dos mecanismos é você alterar a percepção de corrupção quando o problema acontece com você, ou quando o problema acontece com pessoas que compartilham da mesma preferência que você. Então, quando acontece com o diferente de você, você é duro com a corrupção. Mas quando acontece com alguém que você gosta ou que tem preferências similares, você não é tão duro assim. Você arruma desculpas. Você começa a arrumar desculpas e você começa a enxergar... É o que tem acontecido nesse fla-flu político que a gente vive aqui, né? Quando a corrupção é do cara que você apoia, você fala assim, não, todo mundo faz. Eu fiz um experimento... Outros fizeram pior. Eu fiz um experimento junto com Rafael Goldsmith e Lúcia Barros, coautores meus, e a gente examinou justamente isso. A gente examinou o impacto que ideologia, ou seja, os eleitores concordarem sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, ou liberação da maconha, ou privatização, questões econômicas e sociais, com políticos supostamente corruptos. E o que a gente identificou foi que quanto maior a identidade ideológica entre o eleitor e o político supostamente corrupto, maior a tolerância do eleitor em continuar votando. Né? E aí o mecanismo que você psicológico fundamental que a gente identificou foi esse da alteração da percepção. Então, é muito duro você ter que considerar votar em um candidato alternativo se o suposto de corrupto é aquele que concorda com você.
E o segundo mecanismo é um mecanismo de cálculo de custo-benefício. Ele diz assim, olha, esse cara pode ser corrupto, mas esse cara pelo menos implementou a política que eu concordo. Então ele diminuiu a pobreza, ou ele implementou a privatização. Então, é mais ou menos esses mecanismos. Eu testei isso aqui no Brasil, a gente mostra que o eleitor brasileiro, primeiro, ele altera a percepção, quando a evidência ela não é tão forte de que o cara é corrupto, mas quando você vai aumentando o grau das evidências do envolvimento do cara em corrupção, o eleitor passa para o segundo mecanismo, passa para o cálculo de custo-benefício. É o rouba mais faz. É o rouba mais faz. A gente acha que já está... A gente está falando de política aqui, que é comum, é terreno fértil para a corrupção. Agora, Zé, por que você acha que isso também acontece no ramo empresarial? A gente está falando de empresa, que empresários que acham, que acham errado, mas fazem do mesmo jeito. Eu acho que tem uma dissociação entre o privado e o público. Eu acho que isso está em tudo. Eu sempre lembro na questão, por exemplo, da ditadura. A gente chamou a ditadura no Brasil de ditadura militar até agora. Só a universidade, há pouco tempo, está chamando de ditadura civil-militar. A gente sempre dissocia o público e o privado. E no caso, acho que do que a gente está falando dessa pesquisa, eu acho muito curioso, porque todo mundo olha para a Lava Jato e fica olhando o ramo político, né? Prender os governadores, prender um presidente e tal. Mas pouca gente associa as prisões do Marcelo Odebrecht, Ike Batista, Irmãos Batista. E eu acho muito curioso que uma pesquisa como essa, as pessoas não olham o Ike Batista ou não olham os Irmãos Batista e se vejam, né? Porque são todos gente que está no ambiente de negócios. Como se tivesse uma dissociação. Eles não estão dissociados do ambiente público. Eles estão dissociados do próprio mercado onde eles atuam, na verdade, né? Nós temos uma entrevista aqui no canal que eu fiz lá no MIT, no Brasil Conference, com um pesquisador, Daniel Limoeiro, o nome dele, que ele fez uma pesquisa que mostra o seguinte: o empresariado no Brasil, ele está preocupado, ele usa a corrupção como um doping. Então, assim, ele, ao invés de se juntar e influenciar as políticas públicas que ele financia, os candidatos que ele financia e tal, para melhorar o custo do Brasil, não. Ele usa a corrupção, né, para melhorar a situação dele, da empresa dele, que vira um instrumento de deixá-lo melhor na concorrência, né? Então, ele tem essa percepção. Na verdade, a corrupção ajuda, né, ajuda ele a ser mais competitiva, o ajuda a ser mais competitivo no mercado. Agora, assusta muito, eu acho, nessa pesquisa, a questão dos jovens executivos. Eu ia falar a mesma história coisa. do abaixo de 35 anos, né, Marilis? E isso me chama a atenção, porque aí é uma questão da própria configuração dessas empresas, das questões éticas, da tal história do compliance, que muitas vezes é só para ser mostrado para fora, mas não funciona para dentro. E você vê esse pessoal que, na verdade, está dando facada no colega do lado para subir dentro da empresa e que não tem prática moral e ética nem dentro da empresa, quanto mais fora da empresa. Isso eu acho muito mais assustador, né? Não, o que chama a atenção é que tudo que a gente vem discutindo sobre corrupção agora, né? Você pensa o quê? Essas novas gerações vão ter uma postura diferente em relação a essa prática de corrupção. E não. Na verdade, eles estão vindo com assumindo isso como se fosse uma prática absolutamente normal dentro das empresas. Mas esse processo também não é linear, né? Mas não tem que imaginar que desenvolvimento é uma curva reta, assim, que não tem altos e baixos. Quer dizer, nenhum país do mundo enfrentou o problema da corrupção de forma linear. Então, existe altos e baixos. É de se reconhecer que, a despeito da maioria dos empresários se perceberem num mundo corrupto, o custo de ser pego, ou o risco de ser pego, ele aumentou, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito ímpar no Brasil, muito singular, de instituições de controle que se tornaram independentes e com capacidade de impor perdas não triviais para elites empresariais muito fortes. Perda da liberdade. Perda da liberdade. Mas você entrevistou o Ike. Como é que foi? Então, eu perguntei exatamente isso para ele, né? Então, eu falei assim, o que o senhor diria pro empresário hoje, né, que está envolvido, enfim, que vai pagar alguma propina, alguma coisa? Ele falou, denuncie. Eu falei, por que o senhor não denunciou na época? Ele falou, porque na época era assim que as coisas funcionavam. E aí eu perguntei, o senhor acha que mudou hoje? E ele disse que sim, que mudou.
Pesquisa está dizendo que não. Mudou muito na Suíça, passou de 0 para 2. Mudou talvez para ele, que não tem feito mais isso, né? Enfim, a gente teve um tempo muito limitado para entrevistá-lo. Enfim, a gente conseguiu uma brecha, porque ele estava indo falar com empresários, com investidores. Ele estava indo falar com... Ele tem ido a São... Eu estou no Rio, tá esse papo? Tá no Rio. Ele tem ido a São Você está no mundo, Paulo. Mara, atualmente você está no mundo. A pessoa que viaja muito, né? Não sabe nem onde eu A classe tô. média sofre, né? Amaral, onde é que eu tô? Nova York? Ministério Is this real life? Você sabe por quê? Porque a gente vai gravar em São Paulo também. E ele tem ido a São Paulo falar Mas com ele tem que investidores. dormir em casa, não tem? Tem que dormir em casa, mas ele fala, ele tem ido falar com investidores. E o investidor pode nem acreditar nele, mas escuta o que ele está falando. Então, e é interessante, eu vi nos comentários da entrevista, tem gente que amou, tem gente que odiou, e tem gente que fala assim, mas você dá voz para um bandido. Eu como jornalista, estou entrevistando, né? E me interessa. Claro. Teve alguém que falou assim, agora você vai entrevistar o Marcelo Odebrecht. Eu falei, só não vou se ele não quiser, eu adoraria entrevistar. Mara, você está onde hoje? Você tá onde hoje, sério? Tá no Rio. E amanhã você vai estar onde? São Paulo. Então, porque amanhã é dia do trabalho e as centrais sindicais vão organizar um ato em Curitiba, cuja palavra de ordem é Lula livre. No final de semana, 2 pessoas ficaram feridas, uma delas com um tiro no pescoço, depois de um ataque contra o acampamento de apoiadores do ex-presidente. As câmeras de segurança do local registraram imagens do atirador e a polícia está investigando. Depois dessa violência, qual deve ser a temperatura desse ato lá em Curitiba? O que vocês acham que pode acontecer? Porque o negócio está ficando feio. Essa questão da violência e dessa polarização. E desculpa te interromper, além teve esse lance, esse tiro, que é um absurdo, a imagem é chocante, você vê um cara no meio da madrugada, sozinho, andando, atirando, você vê o cara atirando, ele vai embora. E no dia seguinte, eu acho que no dia seguinte, depois a Bia pode me corrigir se estiver errado, tem um vídeo do presidente do Sindicato dos Jornalistas lá em Curitiba, ameaçando um repórter da Record, falando assim, você não pode ficar aqui, senão o negócio vai ficar feio para você. O cara que é jornalista, falando isso para outro jornalista porque ele estava perto, porque ele era da Record, e falou que não importa se é Record, é Globo, é Band, é tudo golpista. Quer dizer, os ânimos estão ficando... Está ficando uma situação muito perigosa lá, né? Mas, Antônio, desculpa, mano. Não, por favor. Não, assim, eu acho que isso é muito grave. De fato, é gravíssimo, é um atentado. E tem que ser... A polícia tem que dar uma resposta à sociedade e isso tem que ser punido, não resta dúvida. Mas, assim, assumindo esse grau de polarização que você descreveu muito bem, os problemas que nós temos enfrentado são relativamente muito baixos até então, certo? Então, assim, estão na margem. O processo democrático no Brasil, eu acredito que anda muito bem, obrigado. Quer dizer, um jogo em que mesmo os perdedores, eles submetem o resultado do jogo, não existe virada de mesa, a justiça está dando respostas, é um processo que é natural. A sociedade impôs uma perda muito grande a um ex-presidente da República, mais popular, primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Então, você imaginar que mesmo diante disso a sociedade continua com sua rotina normal. Não houve uma revolução. Não houve... Voltando à sua pergunta original, amanhã vai ter uma manifestação. Qual o grau de belicosidade? Eu imagino que baixo. Eu acho que a sociedade tem todo o direito de se revoltar contra esse ato sem justificativas, contra um acampamento legítimo em defesa do ex-presidente, ou mesmo os tiros que ocorreram na sua caravana no Rio Grande do Sul, que é outro absurdo. Mas, assim, no geral, no agregado, certo? Professor, então, assim, mas é porque você está falando, se a gente coloca em perspectiva, um movimento, uma revolução civil. Isso eu não vejo, mas você ter essa violência exacerbada, esse tipo de coisa, eu acho que existe enfim, pelo que a gente está vendo nas redes sociais, por exemplo, tem gente pedindo impeachment do Papa porque o Papa é contra o desarmamento, chamando o Papa de comunista. Gente, chegou a um ponto assim que, vamos combinar, as pessoas estão muito
com a violência à flor da É, pele. pegando violência, Isso, eu pegando acho- isso que aconteceu ali do presidente do sindicato, né, fazendo aquela ameaça, né? Não à toa, na semana passada saiu uma pesquisa dos Repórteres Sem Fronteira colocando o Brasil aí em 73º lugar dos países mais perigosos e violentos para o jornalista trabalhar. É um E a gente absurdo. vê isso cada vez mais, e isso é uma coisa que vem sendo incitada, inclusive por políticos, né? Exatamente. Que colocam Inclusive por jornalistas. inclusive por jornalistas. Então, aí, eu concordo com você, acho que a gente não está vendo uma grande revolução, ninguém está saindo matando gente na rua ainda, mas quando a gente vê o que acontece com o jornalista trabalhando, eu já olho para isso e acho que a gente está vivendo um momento bem delicado. Eu não sei, eu acho que nós temos uma imprensa livre, preservamos isso na Constituição, uma imprensa que não é tão competitiva como poderia ser, mas mesmo assim é muito investigativa. Eu acho que ela cumpre um papel fundamental na sociedade, ela reverbera as contradições que a sociedade tem. Eu acho que tem que se dar todas as garantias para o jornalismo de uma forma geral, mas eu não acredito que existe qualquer movimento que esteja fora do controle. Eu acho que esses exemplos que falamos aqui, eles estão na margem. Quer dizer, no agregado, nós estamos funcionando de acordo com o esperado. Nós não vimos nenhum tipo, nem revolução, Mara, mas assim, muita gente dizia que iria vários setores. Não, tem um cumprimento da lei e a rotina, as pessoas vão trabalhar e vida normal, vida que segue. Então, eu não vejo, vamos dizer assim, nenhum risco, vamos dizer assim, demasiado ao processo democrático, a despeito desses eventos que devem ser rechaçados e devem ser investigados sem sombra de dúvida, e os responsáveis devem ser punidos de acordo com a lei. Mas tem uma coisa que me preocupa, primeiro, falta de investigação. A história da caravana do Lula não chegou a lugar nenhum. Não vou nem falar da história da Marielle, que é outro embrólio, ramo. Né? Mas eu acho impressionante a falta de investigação. Quando não investiga, fica tudo em aberto. E tem uma questão que eu acho que aí preocupa, que eu acho que não é uma coisa aparente, que não está aqui no real, não está no Rio, né, Mário? Mas está no ambiente virtual, e que isso é muito mal investigado. Porque tem uma imensa mobilização que é virtual, de grupos, de seitas, e que isso não é monitorado, ou é muito mal monitorado, e que vai consolidando ações como essa, que são ações pontuais, mas é uma ação aqui, uma ação daqui a 2 semanas, é um que morreu ontem, e isso passa abaixo do radar, entendeu? Isso me preocupa muito mais, que é algo que vai consolidando uma ideia. Então, você vai encontrando pessoas que justificam isso. Exatamente. Que colocam, mas mas também, mas isso, mas o que... Isso daí eu acho preocupante. E vocês acham que esse cenário do Lula lá em Curitiba pode mudar com esse desmembramento das ações dele, com parte da investigação indo para São Paulo, o Moro segurando alguma coisa? Você acha que vai continuar nesse... Qual a tua opinião, Carlos? Eu acho que, eu já havia dito inicialmente, eu acho que os políticos perderam o controle sobre as organizações do controle no Brasil. Eles estão desesperados. Estão perdidos. Eu acho que ocorreu um processo muito singular no Brasil de fortalecimento das instituições de controle judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas, e baseados fundamentalmente na meritocracia, em concursos públicos, em que a forma de acesso, os políticos não têm qualquer interferência. Eles não acompanharam essa evolução. Mas precisou de um evento que desencadeasse esse processo, que eu acho que foi o julgamento do Mensalão. Acho que todo mundo se recorda que a grande maioria da população brasileira não tinha qualquer dúvida de que os envolvidos no escândalo eram culpados, mas só 11%, eu me lembro ainda que a Folha de São Paulo identificava isso, acreditava que eles seriam punidos. Então houve uma reversão de expectativa, eu acho que essa reversão de expectativa gerou um ciclo virtuoso de fortalecimento das instituições de controle, em que houve um alinhamento entre o comportamento das instituições de justiça e a maioria da população. Quando isso aconteceu, eu acho que os políticos, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, que estão com o rabo preso, que estão envolvidos em escândalo de corrupção, eles estão perdidos.
eu acho que é uma questão apenas de tempo. Isso ficou muito claro para mim na época do Eduardo Cunha, quando ele fala que não tem conta no exterior. Não tem conta, né? Porque na cabeça dele, eu imagino que ele estava seguro porque tinha o trust na Suíça e que aquilo nunca seria achado. Só que a Suíça também mudou. A Suíça não é mais o que era no passado. Então, ele não contava da rede de informação que existe hoje no mundo e que hoje não dá mais para esconder esse tipo de E coisa. a gente estava até conversando antes, mas isso que o Carlos falou das instituições de controle estarem mais independentes, talvez seja o melhor fator dessa polarização que a gente vive. Porque dentro das instituições de controle também tem gente mais à direita e mais à esquerda e um querendo ferrar o outro. Exato. Então, eles vão... Ganha-se produtividade. Gerou eficiência, né? Exatamente. Os caras estão funcionando. E não com só isso, maravilha. inclusão. Porque a coisa pior, muita gente reclama, por exemplo, da Suprema Corte gerar decisões aparentemente contraditórias, né? Mas, assim, por um lado, isso é ruim, porque gera insegurança jurídica. As pessoas se sentem seguras dessa decisão que vai decidir amanhã, depende do cara que for o relator, depende da maioria que for formada. Mas, por outro lado, gera também inclusão dos interesses, como você definiu, porque nenhum interesse da sociedade deixa de estar lá. Então, como eu estou fazendo parte daquilo, como meu interesse está sendo representado dentro daquela instituição, o resultado que sai dela não carece de legitimidade. E eu vou ter necessariamente que me submeter a essa decisão. Então, por um lado, gera insegurança, eu concordo, mas, por outro lado, gera inclusão. Quer dizer, a sociedade brasileira é tão inclusiva que essa inclusão se reverte até na sua justiça. A justiça também é muito inclusiva dos interesses que perpassam a sociedade. É isso que eu estava querendo dizer. E não bastasse essa má notícia para alguns políticos, outra notícia ruim foi para o Michel Temer, né? A queda no emprego, quase 14 milhões de desempregados. Mara, a promessa não é que não ia ser que a gente ia viver uma pujança econômica, que a gente ia rolar até um Fica Temer esse ano. O que aconteceu? A promessa não. O sonho do presidente era esse. Ele Mas eu queria, tava né, crente que É o o que ele Temer queria, vinha era o que agora ele queria. Não, e ele também, você estava candidato. crente e ele também. Existe uma recuperação da economia, mas essa recuperação está dada que vai ser lenta. A recuperação de empregos também, né, vai ser mais lenta, porque eu acho que na parte de empregos, você, além da recessão, você tem uma mudança estrutural no emprego, que veio junto com a recessão, que está ocorrendo. Então, são as duas coisas, o que deixa essa retomada ainda mais lenta. E existe, quer dizer, um dos entraves para essa economia recuperar mais rapidamente é o custo do dinheiro no Brasil. O custo do dinheiro no Brasil é muito alto. A taxa de juros baixou bastante, mas os spreads, eu falo em spread, ele já olha feio. Essa palavra é difícil. Spread é o overlap, né? É o overlap da economia. Exatamente. Ninguém Não sabia. cedem. Mas o dinheiro continua custando muito. O dinheiro continua custando Eu muito aprendi caro. isso com Mara nesse Tá programa vendo? já, tá É. vendo? Mara, explica para minha tia Zuleika o que é o spread, por favor. Tia Zuleika, o spread... aqui, tia Zuleika está aqui. Tia Zuleika, o spread é o seguinte, é a diferença entre o quanto o dinheiro custa, porque o dinheiro tem preço, o quanto o dinheiro custa para o banco e por quanto que ele empresta para você, tia Zuleika, na hora que você pega o dinheiro emprestado. Então, na hora que você pega o dinheiro emprestado, ele custa muito, mas muito mais caro do que ele custou para o banco. O banco, a taxa básica hoje está em um dígito, coisa que a gente não imaginava que fosse chegar, e mais, está em um dígito e o mercado acredita que vai ficar em um dígito. Ela não foi forçada a baixar, ela cedeu de fato. Só que você tem uma taxa básica de 6,5% e lá na ponta você paga por esse dinheiro 300%, 400%. É muita coisa. É uma loucura. Mas, Mara, tem uma questão da economia informal. Acho que o IBGE não está conseguindo mais identificar isso também. A gente está vendo essa explosão de desemprego. A minha contagem sempre é das quentinhas da rua, né? Há 5 anos atrás tinha uma vendedora de quentinha. Hoje tem 12. Então,
tem um mercado pegando fogo de quentinhas. Por quê? Eu moro num bairro onde tudo é caro pra caramba. Então você sai pra comer, pra almoçar, você gasta 50 paus. Na quentinha você compra 12 já ganha um refrigerante junto. E as pessoas estão comendo na quentinha. Eu acho que tem uma pulsão de empreendedorismo na população brasileira, de se virar, que é incrível. Bom, além da Rua do Zé, quem está cheio de quentinha também é a campanha eleitoral, né? Se depender do PT, agora que não tem financiamento daquelas empreiteiras ou dos frigoríficos amigos, o partido vai economizar em santinho. Aqueles panfletos com a cara dos candidatos, sabe? Tudo porque o senador Lindbergh Faria sugeriu que essa nuvem aí seria o rosto do ex-presidente Lula. O que vocês viram aí, gente? A campanha está no céu, São Pedro é petista. Isso é aquele teste psicossomático, É o né? Rochar, né? Quem vê o Lula ali tem determinadas características psicológicas, né? E isso não é só o que vem por aí na campanha, não, vem mais coisa. Na outra ponta, o pessoal das redes sociais de Jair Bolsonaro reagiu à matéria que dizia que os eleitores dele são robôs. Eu sou robô Bolsonaro, voto impresso, já! Robô! Robô do Bolsonaro aqui, ninguém rouba não. Robô do Bolsonaro. Tá só começando. Vocês imaginem o que vem por aí nessa campanha, né? O senador, né, manda uma foto de uma nuvem, o céu de Curitiba, tipo um sinal, né? É a prova fundamental de que no Brasil política é futebol, futebol é religião e religião é política. A gente vê o que quer, né? É uma Olha, loucura. eu acho que vai ter uma parte muito divertida, porque assim, vai ser a primeira eleição que as redes sociais vão estar presentes. A gente já teve isso em 2014, mas agora, de fato, muito forte. Uma presença, um trabalho muito forte feito pelos partidos e também pela população que vai estar ali todo dia participando muito. Eu vi no dia que ele postou essa foto, o melhor foram as respostas. As fotos que vieram com nuvens que são impublicáveis, não dá pra gente colocar aqui no programa, mas tudo talvez que mais divertidas. Né? muito mais divertidas do que aquilo ali. Então, eu acho que vai ter uma parte divertida da eleição, porque o brasileiro é bom de meme, né? Isso é uma coisa que não dá pra... Eu já explico que você tem uma mania que eu tenho também, de ler os comentários. Adoro. Os comentários são os mais engraçados. Eu acho que a gente O povo é bem aprende muito sobre a população brasileira lendo os Mas você comentários. sabe... Cuidado, não é sobre a população, é sobre uma população que está ali parte. comentando, que é verdade. muito pequena. Mas se sabe muito pouco sobre o impacto de mídias sociais em eleições. Mesmo a literatura internacional, ela é ultra controversa, certo? Então, assim... Mesmo na eleição do Obama? Mesmo na eleição do Obama, na realidade, ou mesmo agora na eleição do Trump com a Hillary, claro. Muita gente argumentou que vamos dizer assim, que teve um papel decisivo para o Donald Trump, o eleitorado republicano. Só que eu li esses últimos dias agora um trabalho em que mostra que os eleitores democratas são majoritariamente usuários de mídias sociais e isso não acontece com o eleitor republicano. Quer dizer, o eleitor republicano ele é menos susceptível às mídias do que o eleitor democrata. Então, essa ideia de que a mídia social necessariamente aproxima o eleitor do seu candidato ou mesmo diminui o custo de campanha e, por isso, cria condições para outsiders, não é tão aceito. Não está comprovado. Não está comprovado. Eu tinha visto, por exemplo, uma pesquisa mostrando o que vai influenciar o voto dos eleitores na próxima eleição aqui no Brasil. E as mídias sociais estavam ali pau a pau com o jornalismo, mídia tradicional. Mas eu estou falando que não se sabe disso. Eu concordo com o Carlos. Não se sabe, isso precisa ser pesquisado. Eu acho que, vamos dizer assim, o que é que a gente sabe hoje no Brasil? O que importa para o sucesso eleitoral, certo? A literatura nacional. Importa que grana importa, dinheiro de campanha importa tempo de televisão e tempo de rádio, importa coligações, você montar uma rede de partidos que lhe dão sustentação e a capilaridade do partido nacionalmente, que tenha rede locais de interesses que sejam alimentados pela estrutura partidária. Então a gente sabe que quem tem isso, ou seja, o que chama de, vamos dizer assim, elementos tradicionais de recompensa versus mídias sociais. Então assim, hoje, tirando o ex-presidente Lula da campanha, os dois candidatos que estão na frente, de acordo com a última pesquisa da Datafolha, é o deputado Jair Bolsonaro e a ex-ministra Marina Silva. Nenhum dos dois tem recurso de campanha, tempo de televisão e tem capilaridade partidária. Mas agora, o meio termo entre o que vocês dois estão falando é que, assim, na internet não está o grosso que todos os analistas falam que vai decidir a eleição, que é o centrão, né? O eleitor que não está nem tão à direita nem tão à esquerda, eles não são tão atuantes na internet.
A questão é, a internet hoje em dia ela pauta a imprensa. Porque todos os veículos estão ali vivendo e se pautando daquilo ali. impressionante, O que tem de é verdade. jornalista que faz manchete baseado em meme ou em trending topic, que em foto de Instagram, é uma grandeza. Você vê, por exemplo, a gente acabou de falar aqui de uma foto que o Lindbergh jogou no Instagram dele, sugerindo notícia, um né? milagre. Né? Ou seja, é a imprensa sendo pautada por esses extremos que são muito atuantes na internet. Eu não queria ter visto essa imagem. Isso trouxe danos psicológicos a mim. Não Também- só você. também existem Eu suspeitas. nunca mais vou olhar o céu do mesmo jeito. Agora. Existem suspeitas, também não evidências ainda, de que, como algumas das mídias sociais trabalham com algoritmo, e esse algoritmo ele é reforçado pela quantidade de likes que você dá, então se você não gosta de uma publicação que você não gosta, você deixa de receber daquela fonte, certo? Ou seja, termina você só consumindo aquilo que você já concorda. Ou todo mundo falando como convertido. Exatamente. Então, são igrejas que se forjam. Isso é uma coisa que precisa ser investigado. Um assunto que não tem nada a ver com esse e é muito pior é um escândalo de abuso sexual de menores que afetou o Santos Futebol Clube, celeiro de tantos craques brasileiros. O jogador Juan Patrick denunciou um dirigente do time. Segundo a denúncia, o Cartola teria abusado de Juan em 2010, quando ele tinha 11 anos de idade. Nós falamos com o Santos, que nos enviou uma nota dizendo que vai contribuir plenamente para as investigações em andamento e que o dirigente foi afastado até que as autoridades concluam a apuração. Não se trata, infelizmente, de um caso isolado. O jornal É o País apurou aqui no Brasil pelo menos 102 casos de abuso sexual relacionados ao futebol, denunciados desde 2011. Esses são os que foram relatados, porque tem muito garoto que não fala nada. Porque, imagina, normalmente o jogador de futebol que está começando, ele tem origem humilde. Ele tem ali uma expectativa de gerar receita para a família humilde. Então ele cala a boca, ele não fala, ele tem medo de perder a chance de virar um astro, que é remotíssima também, porque... De ser o cara que vai, o assédio se resolver o confunde com problema abuso, da né? família. Ele é a única esperança de ascensão social e financeira, enfim, E financeira. daquela família. Muitas vezes ele não e fala. não só pelo fato de ser a única chance de ascensão financeira da família, mas também dele ser rotulado sexualmente por algo, então tem a vergonha Num meio natural. que é extremamente machista. Num meio que é extremamente Sabe, machista. Flávio, eu não entendo nada de futebol, mas uma vez eu fiquei impressionada. Eu fui fazer uma palestra numa comunidade, eu fui conversar com crianças, jovens, numa comunidade aqui do Rio. E eu perguntei para todos eles, o que vocês querem fazer da vida? Como é que vocês pensam em ganhar dinheiro na vida? Jogador de futebol. Sim. E as meninas? Modelo. Mas isso foi Então, quando, Mara? Isso tem uns 3, 4 anos. Eu acho que isso já está mudando um pouco. Acho que tem uma parcela, talvez não tão pobre da população, mas, por exemplo, classe média, média baixa, já tem muita gente querendo ser youtuber hoje em dia. Né? É verdade, a Folha até deu uma matéria, uma pesquisa sobre Principalmente a partir desse programa, né? Adolescentes já estão querendo ser youtubers. Mas voltando ao assunto, é uma coisa... Só uma coisa, Oh, claro. nesse pessoal, dessa garotada que eu falei, tem mais tempo, porque um deles queria ser o Ike Batista. Coitado. Já deve ter mudado de ideia, né? Mas naquela época fazia sentido, né? Quando ele olhava para aquela figura lá. Pra ver Mas- como as coisas mudam, né? Eu queria ser bombeiro. Eu também. Meu avô foi Sei que bombeiro. eu queria ser. Pois Eu é, queria ser e professora. agora eles querem ser o Ike Batista, sendo que ser o bombeiro talvez seja até melhor. Depende em qual estado, né? Eu acho que vocês não pegaram a referência, mas tudo bem. Não lembro da história do bombeiro. Eu tô aqui tentando me concentrar na história do assédio, né? Agora, o que a gente vai falar? Mas vamos disso? voltar. Não, é uma questão muito séria que a gente precisa olhar, principalmente porque a gente está falando de um meio que é muito fechado, é machista, tanto que você olha quantos jogadores de futebol profissional são gays, abertamente, saíram do armário, se revelaram. Então, a gente não tem isso. Se olhar na última Copa do Mundo, eu acho que eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso, não tinha um jogador de futebol em todas aquelas seleções, são quanto? 32 seleções? Não tinha um jogador declaradamente gay. Agora, uma pergunta que eu juro que eu não sei a resposta mesmo, mas assim,
Nesse caso, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Assim, não existem jogadores declaradamente gays na Copa do Mundo porque eles têm muito receio de sair do armário, ou não há porque a criança, o jovem que é gay, ele se sente reprimido a seguir nessa carreira, né? Excluído. Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez agora um campeonato, que fez muito sucesso, um campeonato só de futebol, só com atletas assumidamente gays, os Biscats e tal. Será que uma coisa também não reprime a outra nesse lado? Porque acho que faz sentido, sim. É um meio extremamente machista, né? A música pop preconceituoso. A música pop tinha isso até os anos 80, assim, também. Quem? Não, mas eu tô falando... Tem, mas não assume. Não sei. Não assumem. Então, não assume, mas isso que você está falando, ele então não seria jogador. Se ele é gay, ele não é jogador. Talvez ele se sente... Mas você hoje tem jogador, ele só não se assume. Sim. Não dá pra saber. Se o cara não se assume, como é que eu vou saber? Mas que num universo tão grande de jogadores... Comecei a falar tudo isso justamente porque é um ambiente muito mais difícil para uma criança, principalmente sabendo que é uma chance dela crescer socialmente, enfim, chegar a ser alguma coisa na vida, né? Provavelmente vai ser o grande sustento das suas famílias, ela denunciar uma questão dessa. Vários casos estão aparecendo, não só aqui no Brasil. Em 2016, a gente teve o caso de um jogador inglês, tem o nome dele aqui, o Andy Woodward. Ele fez uma denúncia, depois dessa denúncia apareceram vários casos e a pessoa que foi denunciada acabou sendo presa, foi condenada a mais de 30 anos de prisão. A gente está vendo isso agora. Tem o caso de ontem do Fantástico, de denúncia de mais de 40 adolescentes e já jovens adultos que denunciaram um treinador da ginástica artística aqui no Brasil. Mas eu acho que tem uma diferença bem importante. O caso inglês, o caso da ginástica artística americana, que é um escândalo absurdo, quase Foram 160, né? 260 denúncias com uma mesma pessoa. Era um que tem médico. Outro... Mas eu acho que essa é a diferença fundamental. A ginástica artística americana era um médico. O caso do Woodward, que é o jogador inglês, era o técnico, que depois casou com a irmã dele. Casou com a irmã dele. É a história mais bizarra de todas. E ela se separou dele quando ficou sabendo agora, só em 2016, dessa denúncia. E o cara ele tem 44 anos, esse jogador. Isso aconteceu lá atrás. Agora, aqui na América Latina, eu acho que tem questões muito mais cruéis. Tanto no Santos e o caso do River e do Independente, os dois gigantes do futebol argentino, são muito piores, porque é uma rede de pedofilia. Não é o técnico, não é o médico, não é a gente que está trabalhando no dia a dia. É gente que é empresário, é gente que nem está no futebol. Então, no caso do River Plate, tem empresário de artista, tem político, tem gente da sociedade que está pegando aqueles meninos para fazer uma farra, entendeu? Uma associação de crime, né? E esses meninos estão sendo fornecidos como carne para circular para essas pessoas. Então, é incrível, assim, na América Latina parece que tudo consegue ser mais cruel, né? Porque não é mais uma questão interpessoal, para usar o termo, assim, não é uma questão do técnico que seduz a menina. O caso da Joana Maranhão, que foi também... É um negócio. É um negócio, exatamente. E aí tem, esses meninos, esse aqui faz, entendeu? Separa. Outra coisa importante, qual que era a diferença dos meninos que faziam e os meninos que não faziam? Não ter uma presença de um adulto. Os meninos que tinham já empresário ou que tinham um pai presente, não acontecia nada. Os meninos que vinham do interior, que estavam ao léu ali, esses entravam na roda, entendeu? E muitos desses meninos, isso também é uma coisa bem interessante, muitos desses meninos tinham namorada, tinham uma vida afetiva normal e começaram a trabalhar como se fosse um negócio, como é a prostituição infantil no Brasil, né? É um negócio. Para eles, era um negócio também, sem entender os danos psicológicos daquela situação. Mas né? olha, a presença de um adulto, claro que acaba coibindo, mas quando você pega o caso do Larry Nassar lá, o médico americano, muitas vezes os pais chegaram a denunciar, alguns pais não acreditaram, são várias nuances aí. Alguns pais não acreditaram no que os filhos estavam dizendo, outros simplesmente fizeram de conta que não estava acontecendo nada porque não queriam prejudicar a carreira, porque ele era um médico muito influente, e alguns pais chegaram a denunciar, mas os clubes das federações dos Estados Unidos, que estão sendo investigados agora, acabaram abafando esses casos justamente para evitar esse escândalo que aconteceu no ano passado. Tem uma situação que é pior ainda, que é a questão da universidade. Porque ele era o médico da universidade de Michigan, se não me engano, e caiu o reitor.
a reitora, inclusive. Sim, então, não é denunciou. só ambiente de clube, ambiente universitário, onde essas coisas deveriam ser muito mais protegidas ainda. Aliás, por que os crimes relacionados ao esporte, eles são tão atenuados, assim, no sentido de... Você vê que um cara que agride alguém numa arquibancada do Os Maracanã... corintianos que jogaram aquele... Não aconteceu nada. Então, exatamente. Na Bolívia. Mataram um garoto na Bolívia com um rojão, Morteiro, tá todo né? mundo solto. O cara, se eu e o Carlos aqui, a gente se junta e fala assim, vamos cair na porrada no aeroporto aqui, agora? A gente pega um táxi aqui na frente, vamos lá pro Galeão, vamos pro setor ali de embarque e desembarque do Galeão, vamos entrar na porrada, vamos escolher 3, 4. A gente tá ferrado, né? A gente vai parar numa delegacia, vai ser fichado, provavelmente, talvez até proibido de... Os caras, a torcida organizada vai no aeroporto para se partir para cima de jogador e não acontece nada. Crimes relacionados a esporte, de modo geral, eles são tratados como se fosse uma coisa menor. E ao contrário, Mas né? não tanto. Né? Você pega, por exemplo, índice de assassinato no Brasil que é solucionado. É muito baixo, é menos de 10%, fica em torno de 6, 7%. Quando envolve torcida de futebol, é menos ainda, 1, 2%. Mas se você olhar o número que a gente tem do país em geral, dos crimes em geral, é muito baixo também. Então, na verdade, eu acho que segue um padrão. Eu não sei, Mas você não pode tendo ter a achar que medidas não. Eu assim, tendo a achar mas- eu tendo a achar que alguns crimes relacionados, praticados durante atividades esportivas ou no ambiente do esporte de modo geral, eles são, assim, nesses casos de assédio que a gente está falando aqui, até tem vindo à tona mais recentemente, e a gente não tem, em outras áreas da sociedade, tantas crianças, a não ser que seja no ambiente escolar, né, disponíveis como carne do mercado para esse consumo doentio. Mas no esporte está começando a aparecer porque é sinal dos tempos. Mas os outros tipos de crime... Quais crimes, por exemplo? Assassinato, por exemplo. Briga de torcida. Briga de torcida. E eu não falo só aqui, não. Aqui, talvez na Europa, seja um pouco mais firme. Mas, por exemplo, a Inglaterra resolveu o problema lá dos hooligans quando eles realmente começaram a trancafiar esses torcedores mais briguentos aí, era assim, foram milhares de pessoas presas num período curto de tempo. No Brasil isso não acontece, então tem uma conivência das torcidas, dos clubes que não querem perder poder, então tudo isso, porque assim, você tem uma lista de pessoas banidas de entrar em vários estádios brasileiros. Eles continuam entrando. É claro, não porque tem não uma tem ninguém na fiscalização. porta fiscalizando, Exatamente. Então, assim, é uma rede que acaba se conectando e alimentando, retroalimentando, Os porque é clubes isso. O clube alimentam, não né? faz nada, Não, o clube alimenta, torcedor dá não é ingresso. as próprias torcidas tinham que banir esses torcedores, mas a gente sabe que isso não acontece. Agora, um tema candente para a Copa da Rússia é o hooliganismo russo. É. Que é um negócio que cresceu demais. É muito grave. E é pior porque são todos uns caras de artes marciais que sabem brigar para valer. Na Eurocopa, os caras fizeram um estrago, fizeram um strike Foram ali. expulsos, Foram. E isso, dizem que vão controlar. Mas, Mas parece que o Putin deu... O Putin chegou e falou assim, aqui não. E aí não é legal, porque você também faz... Porque na Rússia é o contrário, né? Na Rússia, se você faz alguma coisa que de cima vê a ordem proibindo, o que eles fizeram já. Agora você tem que se cadastrar, fazer uma carteirinha de torcedor para ter o direito a comprar o ingresso. Só que tudo bem, você consegue controlar o que vai acontecer dentro dos estádios, mas fora dos estádios, não. Fora dos estádios, a gente sabe que... E essa torcida russa... Gente, eu tô tremendo de frio. Sério? Até, Você quer que eu te abrace? Não. Essa torcida russa, realmente, eles são muito mais violentos e eles estão se preparando para arrumar briga durante a Copa. É uma loucura isso. A Copa da Rússia vai criar questões como a da Mara no começo, onde eu estou, né? É verdade. E por falar em desvio de conduta sexual, o canadense Alek Minassian, que matou 10 pessoas e feriu outras 15 num ataque com uma van semana passada, não é um terrorista islâmico, nem nazista, nem se alinha a nenhum extremismo político. Ele é um incel, sigla em inglês para celibatário involuntário, um grupo que cresce em comunidades online. Os incels se consideram injustiçados por não conseguirem ficar com nenhuma mulher, não pegam ninguém. E por isso eles culpam as mulheres e a sociedade em geral pela seca, né, em que vivem. O Minassian escreveu uma mensagem no Facebook, antes do ataque, dizendo que a rebelião incel estava começando.
Marilyn já teve outro ataque parecido com esse, não teve? Já teve mais de um, na verdade. Teve um em 2014. 2014 foi um estudante que entrou atirando dentro de uma república americana, matou 6 pessoas, depois acabou cometendo suicídio. E ele tinha escrito um manifesto de quase 140 páginas falando culpando justamente as mulheres pela, enfim, situação sexual dele. Ele era virgem, nunca tinha beijado ninguém, tinha 22 anos. E ele, inclusive, ele acabou sendo mencionado pelo Minassian aí nesse post do Facebook, e ele é um cara que é celebrado dentro dessas comunidades. Não está comprovado ainda que, de fato, isso seja o motivo do que o Minassian fez agora no Canadá, mas traz à tona essa comunidade, essa rede aí de pessoas que estão se organizando. Não está comprovado, mas é muito provável. Sim, né? Não está ali, a polícia ainda não bateu o martelo, mas o que é interessante é que jogou uma luz em cima desse assunto, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, e fui pesquisar muito, escrevi sobre isso na semana passada, e fiquei muito assustada. Porque são homens que se reúnem para odiar as mulheres na internet, e eles culpam as mulheres pelo fracasso sexual da vida deles. Esse movimento tem no Brasil também? Você sabe de alguma coisa assim? Por enquanto, não encontrei nada parecido, mas eu acho que esse tipo de loucura acaba se espalhando pelo mundo todo. Nossa, mas é muito estranho, né? Vocês já tiveram algum tipo de raiva ou frustração por... Já teve seu momento incel aqui? Alguém já teve? Não, só contra o lateral direito do Corinthians, assim. Mas foi o único momento que eu tive isso. Mas eu já não era um celibatário nessa época. Nossa, mas é muito Bizarro, estranho, é muito né? estranho, E olha, é Antônio, preocupante. isso já tinha acontecido antes, em 89, no Canadá mesmo, numa universidade. Sabe o problema não é o Canadá, então? Será que vamos mandar, Não, isso mandar tá a no galera mundo pro todo. Canadá? Mas no Canadá, Mas em 89... só esclarece uma coisa, existe uma conexão entre esses eventos ou esses eventos são isolados? Existe uma conexão porque, na verdade, eles acabam falando de pessoas si, que já né? cometeram Crimes semelhantes. crimes semelhantes. Então, Entendi. em 89, teve um crime no Canadá, esse cara matou 14 pessoas e deixou lá um bilhete dizendo que estava fazendo isso para se vingar, ia mandar para Deus, de volta para Deus, as feministas que eram a razão enfim, de todo o infortúnio da vida dele. Agora, a coisa já ficou radical de uma forma que tem algumas pessoas dentro dessas comunidades que estão já denunciando as pessoas mais perigosas, porque eles se reúnem lá e ficam discutindo entre eles, como eles vão... Tem uma história muito maluca de um cara que estava revoltadíssimo, porque eles têm raiva também dos homens bonitos, bem-sucedidos, que não tem problema em ficar com mulher. Então, um cara estava reclamando de um colega de quarto dele que tinha namorada, que tinha uma vida, enfim, saudável, tranquila, e eles ficaram discutindo como, na verdade, ele poderia se vingar daquele homem. Ficaram incitando o cara cortar o pinto dele. Então, assim, você vê a maluquice. O outro vai lá e fala que ele não poderia nem mais fazer as caminhadas dele de manhã, porque ele sempre encontrava mulheres no caminho vestindo leggings muito justas e transparentes e que elas não estavam ali para se exercitar. Elas estavam ali para provocar e perturbar uma pessoa que tem problemas sexuais como ele. Desse cara, né? Quer dizer, as mulheres fazem isso só para provocar. Ele vive num mundo de Truman, na verdade. Ele acha que tudo gira em torno dele. Mas esses fundamentalismos, eu acho que sempre tem um mentor dessas histórias. Porque esses caras criaram uma série de nomenclaturas também, né? Tem o tal do Shed, que é esse cara, o bonitão. Parece um as Stacy são essas mulheres. Né? Eu acho que a gente perde um pouco. Porque esses que aparecem, o Minassian pode ser um exemplo, eles são a ponta da história. Eu sempre desconfio que tem esses fundamentalismos agora que são cada vez mais localizados, gênero, raça, né? Questões sociais, de comportamento e tal, tem sempre um mentor ali, ou alguns mentores que criam essa terminologia, criam um arcabouço teórico ali, mais ou menos, e que isso vai se disseminando nesses fóruns, e isso vai entrando na corrente consanguínea dessas pessoas. As redes sociais amplificam isso. Eu não acho que é uma coisa, um cara teve uma ideia em São Francisco, outro em Minnesota, e todo mundo teve a mesma ideia. Eu acho que tem ideias que vão pairando, alguém organiza isso de uma forma muito ali... subterrânea, e isso vai subindo até chegar a um atentado na vida real, assim, né?
Eu dou uma dica aqui pros incels. Se você for um incel, junte seus amigos, entrem todos num quarto e transem. Eles vão se resolver. Depois das fake news, cuidado agora com o fake beef. A França acabou com essa história de leite de arroz, hambúrguer de soja ou salsicha vegana. O parlamento decidiu e agora é ilegal rotular produtos de origem vegetal com termos usados para carne ou derivados do leite. O autor da lei argumentou e convenceu os colegas deputados que chamar tofu de queijo, por exemplo, seria uma fraude gastronômica. Vale dizer que o autor da lei é um fazendeiro. Marilise, já imaginou como é que vai ser difícil agora você descrever uma salsicha vegana para alguém? Como é que vai ser? Tipo, enroladinho de vegetais prensados... Eles vão ter que inventar, outros né? numa biomassa Croquete de legumes. Não pode croquete. Não pode croquete. Eu acho duas coisas curiosas. Por exemplo, de um lado, você ter um açougue vegano, né? Se você é vegano, por que você vai querer comprar, de fato, um bife de soja, uma carne, sei lá o quê? E assim, tem gente que tem algumas empresas que prometem, de fato, que você vai comprar aquilo que vai ter aroma, vai ter sabor. Se você quer ser vegano, para que você... Mas eu entendo que isso seja uma forma de estimular o mercado, pessoas que querem ter uma alimentação diferente, não vou nem dizer mais saudável, porque eu acho que eu acho... É quase o inverso do cigarrinho de chocolate, lembra? Pois é! O cigarrinho de chocolate. Que miojo está revelando a idade. Tá, tudo que ele fala, ele tá contando. Eu comecei com ele. Eu não sei, eu não conheço. Eu nunca fumei, Eu então... não conhecia esse Não, eu comecei Agora, com ele. por outro lado, será que, enfim, tem que ter uma legislação para dizer como é que o mercado vai, o que o mercado vai vender, que tipo de coisa que o mercado vai vender? Eu fico meio, isso me incomoda um pouco quando o Estado começa a se meter demais. Mas me incomoda mais quando eu coloco um tofu no meu prato e falo que é queijo. Isso me incomoda demais. Ó, tá vendo? Agora, isso na verdade é uma vitória da bancada ruralista lá, né? Certamente. Não é tão mimimi de carnívoro. O que vocês acham? É uma boa Não, questão. claro que a Tem bancada lobby, com ruralista, certeza. ainda mais na França, É. nossa. A bancada ruralista, enfim, eles os não produtores franceses, eles são muito articulados. Eles não devem estar tão nossos preocupados frangos que o que eu digo, consumidor né? vai ser enganado. Até porque quando você vai comprar um produto desses, você sabe o que você quer Não, comprar. claramente é uma defesa do mercado. É. Né? Uma defesa de um Mas mercado pode ser uma específico. coisa meio Eles têm uma Prince história também, nesse né? sentido, Meio é. Prince, que tem vários nomes, né? Aquele cantor conhecido como Prince. O produto vai ser aquele leite conhecido como leite de soja. Esse vai ser o Aquele nome do líquido produto. que era antes conhecido como leite de Porque, soja. independente da motivação, se é uma motivação de defesa do mercado ou de defesa do consumidor, o mais interessante que foi o que você colocou é o fato de mais uma iniciativa do Estado de regular, ao invés da sociedade mesmo encontrar seus mecanismos de autorregulação e de estabelecimento de limites e ao invés de partir para isso. Mas, claramente, é uma iniciativa que visa a defesa de um mercado. Né? Do mercado. Né? Tem o vegano de raiz, né? Que se preocupa com o que ele vai comer. E tem um outro tipo de vegano que ele se preocupa com quem ele come. E tem nome definido por uma universidade da Nova Zelândia. São os vegan sexuais. Você já ouviu falar disso? Já. Não. Explica pra gente, Maro. Que você sabe? Mas você foi a única que ouviu falar. Oi? Você foi a única que ouviu falar. Não, eu já ouvi falar até porque, enfim, eu escrevo muito sobre isso, mas assim, Pesquisou, eu acho que é. super curioso, porque eu acho que é mais uma coisa mais um empecilho que você vai colocar para se relacionar com alguém, porque você vai perguntar o que a pessoa faz, o que ela gosta, o que gosta de fazer nas horas vagas, que tipo de música, né? E agora ainda você vai para o que você come? Né? Não, porque você é tem vegano, uma você galera toma que leite? se recusa a transar com Se carnívoros, né? Exatamente. Porque Pronto, diz já que... explicou. O vegan sexual, o cara fala assim, se a pessoa é carnívora, eu não vou me relacionar com ela. E aí, eu até estava conversando com o Garrone antes do programa começar, eu falei assim, será que essas pessoas... Gostam de sexo mesmo? Exatamente, essa é a pergunta número 1. A segunda pergunta é, será que isso é puramente político ou será que essa pessoa desenvolve uma sensibilidade de saber... tipo o ex-fumante, sabe? Assim, eu, por exemplo, nunca fumei na minha vida. E eu tenho uma sensibilidade para cigarro que se a pessoa estiver fumando a 20 metros daqui, eu vou sentir, tem alguém fumando aqui perto. Será que o cara que não come carne, nunca comeu, será que ele chega perto de alguém que é carnívoro e fala assim,
Aqui, ó. Cheirinho. Será que a Costelinha. pessoa acaba... Comeu uma linguiça aqui ontem que não tá... O alho. Molho barbecue. Eu acho uma loucura isso, porque eu conheço casais que, enfim, gente vegana que casou com carnívoro. Eu acho que tem tantas outras coisas que, de fato, você precisa se preocupar no caráter de uma pessoa, além do que ela, de fato, come da boca para dentro, né? Mas isso acho que tem a ver muito com mecanismos de proteção, né? Era muito comum, por exemplo, durante a ditadura militar, na minha adolescência, quando você tinha uma carreira de esquerda nos movimentos sociais de esquerda e que existiam muitas facções de esquerda, então você não poderia namorar uma menina que fosse de uma corrente diferente da sua. Isso está Você acontecendo não Porque de se novo. você... Sim, sua filha gosta muito. Exatamente. Então, Isso está acontecendo de novo agora. Já vi na internet várias vezes, gente, assim, abaixo o relacionamento com coxinha ou com petralha. Isso já está acontecendo de novo. As pessoas não se relacionam com outra que, enfim, tem um pensamento. Vamos virar um bando de incels, cara. Exatamente. E por falar nisso... Resolve o problema da Previdência. Ninguém transa com mais ninguém, ninguém faz mais nada. E por falar nisso, uma empresa inglesa promete melhorar a vida sexual das pessoas com uma camisinha inteligente. Segundo o fabricante, o dispositivo vai medir a velocidade do entra e sai, o calibre do pênis, o gasto de calorias na relação, a diversidade de posições e até detectar doenças. O produto é esse aqui, ó. Não é exatamente um preservativo, mas é um anel de tamanho ajustável e reutilizável que segura uma camisinha na base do pênis. Dizem que é feito de nanochips e sensores. Tipo o Nike Run, né? Você termina de correr e vai lá, coloca as informações. Gente, eu acho que isso só vai gerar mais frustração ainda na vida das pessoas. E não só isso, dos homens, fraude, principalmente. fraude, né? O que vai impedir um cara de usar um negócio desse e transar com um mamão em alta velocidade na casa dele e falar, olha aqui, ó, galera, como é que eu sou bom. Não, mas que tipo de mulher também vai olhar Ou isso e vai começar a ver a performance Ou dele? encontrar de forma bem Não, lenta. investir na sociedade doente que a gente vive. Mas sério, isso que ele falou faz sentido. Onde você vai colocar essas informações, vai mandar pra alguém com quem você tá saindo, olha como eu sou fodão. Mas olha só, você imagina... Desculpa, Não, o que é? O que é ser fodão, né? Mas há poucos anos, a gente não imaginava que existia um aplicativo onde você ia ver as pessoas como um cardápio e você ia escolher, e que se essa pessoa te escolhesse também, vocês iam poder simplesmente transar. O que impede a gente imaginar que daqui a pouco vai ter um aplicativo e falar assim, procuro um cara que o índice de meteção dele seja de tanto por hora. Eu quero esse cara. E aí? E quem garante que esse cara não vai ser uma fraude também, né? Ou o inverso, né? O Mais inverso lento. também. Eu quero uma mulher que faça 15 posições diferentes comigo. Não, ele não muda nada dependendo da parceira, né? É. Ele sempre tem a mesma reação. Olha, é muito louco. desculpa. Não, eu acho maluco assim, porque primeiro tem a questão da mediação por equipamentos, né? O selfie é o melhor exemplo disso. As pessoas não têm mais experiência, elas sempre têm um equipamento intermediando a experiência. Agora vai chegar no sexo, né? Você não vai ter você e a mulher, ou o homem e o homem, a mulher e a mulher. Você vai ter um equipamento entre eles. E outra coisa que eu acho bizarra que é a questão da performance, né? No esporte, eu acho que isso ficou claro. Eu sou um atleta selvagem, né? Eu ponho o tênis e saio correndo. Eu vou na piscina e saio nadando. Eu não quero ver planilha. Sou atleta selvagem. Eu não quero pôr planilha, não quero que um cara me passe treino. Eu quero sair correndo e nadando. Se tiver uma pelada, eu entro na pelada, gente. Não fica querendo colocar. Agora você vai levar o quê? Uma planilha pro sexo, cara? Ah, não, então... Todo mundo. É, Eu mas mesmo assim, comprei um a gente- relógio que você mede tudo, quantos passos você dá por dia, quantas calorias Quero você nada gasta disso. na hora que está fazendo atividade física. Mas É que você você só é tá magro, na- por isso Quero que você nada não se disso. Vocês só preocupa estão analisando com isso do efeito negativo, que são potenciais negativos. Mas pode ter uma questão lúdica também, uma questão da brincadeira. Qual é a questão da lúdica? brincadeira, um anel novo, um dispositivo... Olha, meu bem, estou com esse funciona, anel. gente, pra quem tem 25 anos. Depois disso, eu acho que Calma aí. as pessoas... Calma aí que se você usasse esse anel aí, eu ia tá bem. Antônio, as pessoas têm que se preocupar com outra coisa. As pesquisas já mostram que cada vez mulheres e homens estão transando cada vez menos. Então, assim, tem que se preocupar com criar dispositivos que façam com que as pessoas transem mais.
Mas não que foi é o quê? isso? Que é um belo Mas eu acho que foi poema, isso. uma taça de vinho, e o- um bom queijo que não é um tofu. E o pênis também não é a única coisa que você participa ali, né? Tem outras questões ali, onde esse anel vai ser totalmente descartável, Eu né, acho cara? que esse anel pode ser uma boa ferramenta para os incels, né? No fim das contas, o cara Também. pega Tudo é um pro anel incel. desse, ele transa com um travesseiro, brinca com alguma coisa e põe na internet aqui, ó. Meu desempenho poderia ser esse, ó. Não, mas Olha é o que você tá curioso, perdendo. não deixa de ser um gadget, uma brincadeira ali que dá pra comprar, dá pra dar de aniversário de casamento, essas coisas. Isso pode acabar com o casamento. Você, 30 anos atrás. Bueno. Bom, gente, enquanto esse Smart Pinto não chega aí no mercado, conta pra gente suas experiências. Não, brincadeira. Manda nude, brincadeira também. Semana que vem a gente volta com a nossa segunda chamada, que acabou. Hoje foi bem legal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente, aos nossos convidados, quem ficou aqui. Quinta-feira, não se esqueçam, tem Economia é Genial com Mara Luque. Na sexta, o É Pessoal com Thaís Hered. Aliás, o da semana passada foi incrível, sobre dicas para quem quer morar em Portugal. Foi bem legal. Muito legal. Sempre 8h30 da noite, tá? Valeu, gente. Até semana que vem. E a gente volta semana que vem com o time completo, será? Não sei, vamos ver. Tchau, gente. Até lá e... Com Smart Pinto? Sem Smart Pinto, será? Eu vou comprar essa porra desse. Acabou? Gente, melhorou muito a temperatura. Esse livro é seu? Não, É meu. eu não consegui falar, gente. Tô tremendo aqui, ó. Cara, não Melhorou.